Você manda e-mail para toda a sua base de contatos, mas começa a perceber que cada vez menos pessoas estão abrindo as suas mensagens? Isso acontece porque você está mandando e-mail para todo mundo sem segmentar. E o provedor de e-mail começa a perceber que muita gente não está interagindo. Então, o resultado é, você tem uma queda na sua taxa de abertura, uma piora na reputação do remetente e, por consequência, as mensagens começam a ir parar na pasta de spam. Então, você não só vende menos, como ainda dificulta todas as suas próximas campanhas. Você quer enviar e-mail marketing e ter mais resultados de vendas? Então, vem comigo que eu te mostro. Então, vamos lá. Como eu disse, o objetivo desse vídeo é falar sobre erros comuns ao usar o Mautic. Nesse vídeo aqui, em particular, eu vou falar sobre a vontade, que as pessoas têm de mandar e-mail para todo mundo e o quanto isso prejudica não só as suas vendas, como a reputação do seu remetente e todos os outros e-mails que você vai enviar a partir daquele momento, que você começa a enviar a partir daquele momento que você está enviando e-mail para todo mundo. Isso vai prejudicando a tua taxa de abertura, vai prejudicando a sua reputação do remetente, e afeta todos os e-mails que você envia a partir daquele momento, a partir de então, tá certo? Então, por que isso acontece? Uma explicação rápida. Porque hoje os grandes fornecedores de caixa de entrada, como o Gmail, a Microsoft, que tem os domínios ali do hotmail.com, Outlook, Live, MSN, por aí vai, eles utilizam, já de alguns anos para cá, algoritmos que analisam principalmente o comportamento do destinatário, do comportamento da pessoa quando ela recebe seus e-mails. Então, todos os servidores de e-mail analisam diversas coisas. Questões de autenticação, que são questões técnicas, de SPF, DKIM, DMARC, analisam questões de palavra-chave, spam, Então você tem tudo isso daí. E de um tempo para cá, como eu disse, começaram a analisar também o comportamento que as pessoas fazem com o seu e-mail. Então, se você tem uma base, está mandando e-mail, vamos imaginar que todas as pessoas da sua base são do Gmail, por exemplo, só para ficar mais fácil, e você está mandando e-mail para todo mundo da sua base, ou para todo mundo que entra no seu lançamento, indiscriminadamente, você está misturando nos seus envios pessoas que abrem e-mail e pessoas que não abrem o e-mail. Com isso, a sua taxa de abertura deve ser na casa de uns 20% ou menos. Quando o algoritmo analisa esse resultado, 20% ou menos, ele conclui que o seu e-mail não é interessante, não é esperado, não é esperado pelo destinatário, pela pessoa para quem você está mandando aquele e-mail. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a entregar mais mensagens na caixa de spam daquelas pessoas. Tá? Então, isso aos poucos vai prejudicando a reputação do seu remetente. Como que você faz para resolver isso? Que é o que eu vou mostrar aqui no Mautic agora, como que você resolve essa questão de mandar e-mail para todo mundo. Na verdade você não pode mandar e-mail para todo mundo. Do mesmo jeito que os algoritmos de redes sociais estão sempre mudando, o e-mail fez uma mudança. Esses grandes fornecedores, começou pelo Gmail e pelo Yahoo, e agora todos os outros, Microsoft e todos os outros, estão implementando algoritmos parecidos. Tá certo? Que analisam o comportamento da pessoa. Então não adianta nada você pegar e achar assim, mas eu vou enviar para todo mundo, quem abriu, abriu. Então isso só prejudica as vendas daquela campanha que você está fazendo, daquele lançamento que você está fazendo, e vai prejudicar de todas as outras que você vai fazer a partir daquele momento. Tá? Então quando a gente tem ali, quando você quer melhorar o seu resultado de vendas usando o e-mail, o que você tem que fazer é segmentar as pessoas. Eu já vou entrar aqui, vou ordenar por ID, eu sempre tenho essa mania de ordenar por ID, e você vai criar alguns segmentos. No Mautic aqui, tudo funciona a partir de segmento, que alguns outros plataformas de automação chamam de listas, tá certo? Então, tudo aqui é segmento. Então você tem segmentos descadastrados, inválidos. É importante você monitorar esses segmentos, o crescimento, a taxa. Quando você clica aqui, por exemplo, tem um gráfico no Mautic que mostra que a taxa
de crescimento desses contatos inválidos. Os contatos inválidos são os bounces, né? Famosos bounces, que podem ser e-mails que não existem ou e-mails que não podem mais receber mensagem porque estão com 100% de ocupação da caixa de entrada, né? Por exemplo. Tá? Então, se você tem um número crescente aqui de contatos inválidos, isso prejudica também a sua reputação de remetente. Então é por isso que é importante você monitorar isso. O descadastramento também prejudica. Você tem um número constante subindo sempre de descadastramento, você também vai ser prejudicado. Como eu disse, os grandes fornecedores de algoritmos sabem disso. E aí, você pergunta, então tá, como a gente faz essa questão de você analisar? O que você faz é, por exemplo, aqui eu tenho um segmento chamado contatos recentes, né, que são os contatos engajados. Como eu faço isso? Como eu verifico? Como o Mautic verifica? Dentro do Mautic existe uma variável chamada data da última atividade. Só uma explicação rápida, eu sempre faço isso nos vídeos. Eu estou usando o Mautic 4 aqui e eu estou com a interface em inglês, tá certo? Você pode configurar o Mautic em português, mas eu prefiro particularmente usar. Então esse é o Mautic que eu uso para fazer todos os meus vídeos, para fazer treinamentos, né? As consultorias e tudo mais. E aí eu prefiro particularmente usar o Mautic em inglês, tá bom? Então tá. Então o que eu faço quando eu quero verificar quem são as pessoas engajadas, né? As pessoas que estão interagindo comigo, com os meus conteúdos, navegando nas minhas páginas, preenchendo os meus formulários, clicando nos links dos e-mails, esse tipo de coisa. Eu crio um segmento que vai verificar todo mundo que está em um segmento chamado contatos ativos e que tem essa data da última atividade menor do que 30 dias, ou seja, dos últimos 30 dias para cá, eu filtro todo mundo, tá? Contatos ativos é um segmento que eu uso normalmente para poder filtrar só as pessoas que têm algum e-mail e que podem receber e-mail, ou seja, elas não se descadastraram e também o e-mail dela não é um e-mail inválido, tá? Então eu crio esse segmento para poder ter uma noção certa, né, precisa de quantos e-mails eu tenho ativos na minha base. Quando você vai na lista de contatos aqui, você vai mostrar diversos e-mails, né? Vai mostrar todos os seus e-mails, todos os seus contatos, incluindo os contatos descadastrados e os contatos inválidos. Porém, do ponto de vista de mandar e-mail, o Mautic não manda e-mail para quem está descadastrado e não manda e-mail para quem tem um e-mail errado, né? Informou o e-mail errado ou o e-mail deu bounce. Então o Mautic não manda mais e-mail para aquela pessoa. Então, eu filtro isso para poder ter uma visão certinho de quantos contatos eu tenho na minha base, contatos ativos, por isso que eu chamo o segmento de contatos ativos. E então ele vai filtrar todo mundo que está nos contatos ativos e que interagiu nos últimos 30 dias. Essa data da última atividade, ela é uma variável que sempre que a pessoa faz alguma coisa, ou seja, ela preencheu um formulário dentro do Mautic meu aqui, esse campo data da última atividade é atualizado com o dia que a pessoa preencheu o formulário. Se ela manda um e-mail para ela abre aquele e-mail, então essa variável data da última atividade é atualizada. Se ela clica no link do e-mail, essa data é atualizada. Se essa pessoa já está sendo rastreada pelo Mautic, né, e navega pelas páginas. E aí, para isso, claro, eu recomendo sempre você integrar o Mautic com o seu site, com as suas páginas. Então, a partir do momento que a pessoa abre um e-mail, clica no link e isso gera um cookie lá no navegador da pessoa, e aí o Mautic começa a rastrear o que aquela pessoa está fazendo na navegação. Então, toda vez que ela navega na sua página, essa variável data da última atividade também é atualizada. Então, você mantém dentro desse segmento contatos recentes pessoas que estão engajadas. E o foco de atuação das suas campanhas tem que ser essas pessoas. Então, claro, né? Pensa num lançamento. As pessoas que entram no lançamento, por exemplo, aqui, eu tenho um segmento aqui, né, de lançamento, né? Então, lançamento da comunidade aqui do Zero Mautic. Todo mundo que preenche o formulário aqui, tem um formulário aqui, todo mundo que preenche um formulário específico, ela entra nesse segmento aqui de lançamento. Por quê? Porque eu estou captando todo mundo, claro, e essas pessoas vão cair dentro de um segmento. Eu vou ter campanha que vai mandar e-mail para essas pessoas que vão entrando. E-mails de boas-vindas, um e-mail de agradecimento, ou mesmo se tiver alguma recompensa relacionada, né, um envio de um e-book, um link para um webinar, ou coisas nesse sentido. Então a pessoa vou mandar aquele e-mail. E vou ter dentro do meu lançamento alguns e-mails chaves, né, que vão ser enviados para todo mundo aqui durante aquele período do lançamento. Porém, o foco de atuação das campanhas em termos de
contatos, né, com quem eu vou realmente me relacionar, mandando mais e-mails, são as pessoas que estão abrindo e-mails. Porque essa demonstração de abrir e-mail é o que mostra para mim, e mostra principalmente para o algoritmo lá desses, né? A pessoa muito provavelmente vai ter um Gmail, um Outlook ali, né? um domínio do Outlook, Hotmail, mostra para esse algoritmo que ela está interessada naquele e-mail que eu estou mandando. Então, se eu faço meus grandes lançamentos, os maiores envios, focando em cima de quem já está abrindo, o algoritmo entende que aquele meu e-mail é interessante, que a pessoa quer receber. Então, ele aumenta, ele melhora a entregabilidade, ou seja, ele começa a entregar mais e-mails na caixa de entrada das pessoas e não mais na caixa de spam. Então, entende como o algoritmo começa a agir a seu favor? Se você vai mandando e-mail para todo mundo, indiscriminadamente, sem olhar se ela está abrindo ou não, ele vai te prejudicando, ele vai atrapalhando os seus resultados. Porém, se você foca o envio em quem está realmente abrindo, interessado em receber as suas mensagens, o algoritmo já começa a te ajudar, ele começa a mandar mais, ele já começa a melhorar mais a entrega. Ele sempre vai, ou as chances vão aumentando, de entregar as mensagens na caixa de entrada. Infelizmente, né, vários testes que eu já fiz, a gente nunca consegue ter 100% de entrega na caixa de entrada. Sempre vai ter um ou outro que vai entregar na caixa de spam. Por que isso acontece? Não faço a menor ideia. O Gmail não conta isso e ele vai falar que isso não é verdade. A Microsoft também vai falar que isso não é verdade, mas na prática é o que acontece, tá certo? Então, como que eu filtro? Eu vou aqui, tem um segmento de as pessoas que entraram no meu lançamento, mas são quentes do ponto de vista abrir e-mail. Não é quente que a pessoa já comprou, nem nada disso. É quente do ponto de vista da abertura do e-mail. Fazendo um parênteses, né? A abertura do e-mail é o primeiro indicador que você precisa olhar. Quando eu falo de o algoritmo vai te ajudar ou vai te atrapalhar, o que isso significa? Mais ou menos, né, abaixo de 30%, 35%, 30%, 25%, o algoritmo te prejudica. Ele entende que o e-mail é ruim. Então, quanto menos, né, menor for a sua taxa, 10%, se for 10%, 5% é horrível, o algoritmo vai com certeza entregar quase tudo na caixa de spam. Quando ele começa a ultrapassar 35%, aí sim o algoritmo já começa a te ajudar. E quando você ultrapassa 50%, aí sim o algoritmo te ajuda. Então o algoritmo entende que taxas de aberturas de 50%, se você mantém isso de uma maneira mais constante, os seus e-mails são e-mails interessantes. Tá certo? Então essa é a faixa que você precisa trabalhar em termos de indicador de taxa de abertura. Tá bom? Então esse segmento aqui, né, de quentes do meu lançamento, por exemplo. Então eu estou vendo todo mundo que está aqui, é um segmento dinâmico, né? Ele está filtrando isso dinamicamente. Então é um segmento que está olhando os contatos ativos, está olhando todo mundo que está no meu lançamento, ou seja, porque tem uma tag, né, uma etiqueta, e a pessoa ela tem que ter aberto algum e-mail, tá vendo? Eu tenho uma variável aqui no meu segmento que é leu algum e-mail nos últimos, né? Leu algum e-mail nos últimos 7 dias. Ah, mas 7 dias é pouco. Ah, ok, vamos colocar então 14 dias, né? 14 dias, né? Menos 14 days. Então, os últimos 14 dias, se alguém leu algum e-mail, e eu vou excluir quem já é cliente. Então, se a pessoa é cliente, ela já é excluída desse segmento. Porque se a pessoa já comprou, eu já marquei ela como cliente, eu não quero que ela fique recebendo meus e-mails de vendas. Eu quero que ela receba os outros meus e-mails ali de sucesso do cliente, né, de onboarding, de upsell ou de cross-sell e qualquer outra coisa, mas não os e-mails de venda, porque ela já comprou de mim. Isso é um erro, né, muito comum. Como você compra o produto e você continua recebendo e-mails de compra daquele produto. A pessoa não te tira da lista. Tá? Então, cuidado aí se você estiver fazendo isso, presta atenção. Então, filtrando todo mundo que abriu e-mail nos últimos 14 dias. São essas as pessoas que eu vou focar a minha ação. Ah, Sandro, mas eu posso aumentar então esse número aqui? Colocar 30, 60, 90 dias? Pode. Só que eu não recomendo. 30 dias é o tempo máximo que eu recomendo você trabalhar em termos de abertura de e-mail. Tá certo? Por quê? Porque é o que eu verifico que em 30 dias os algoritmos ainda mantêm um certo histórico e conseguem saber, né, identificar se a pessoa está abrindo e-mail, né, e tudo mais. Se você passa desse valor, 90 dias, o algoritmo não entende
que que a pessoa ainda estava querendo receber aqueles e-mails. Então, 90 dias ela não abriu o e-mail, por exemplo, 80 dias não abriu o e-mail, você está mandando para ela, o algoritmo não entende isso como uma coisa boa, tá bom? São os testes que eu faço em todos os projetos que eu tenho mais de 70 projetos aqui que eu trabalho, que estão hospedados aqui comigo nos meus planos do Mautic, tá certo? Aliás, se você quiser conhecer os planos aqui, tem aqui na descrição, onde o Mautic entrega prontinho aí para você usar, tá certo? Então é isso. Então, essa maneira aqui faz com que eu filtre as pessoas que estão interagindo nos meus e-mails de lançamento, e é essas pessoas que eu vou focar, minhas campanhas das lives, mandar mais 2, 3 e-mails no mesmo dia das lives, fazer os e-mails de abertura de carrinho, o foco vai ser essas pessoas. E as outras que entraram? As outras que entraram estão ali, eu estou mandando e-mail, eu estou usando depois o WhatsApp para falar assim, olha, mandei um e-mail ali, é importante e tudo mais. Então estou motivando as pessoas a abrir e-mail. Eu não posso concorrer em termos de conteúdo, mandar o mesmo conteúdo no e-mail e no WhatsApp, por exemplo, quem usa, né, esse tipo esse outro canal de comunicação, eu não posso concorrer porque a pessoa pode, uma vez que ela abre aqui, ela deixa de abrir o e-mail. E você tem que pensar que como eu falei, o quente aqui é e-mail. Então, a pessoa tem que abrir o seu e-mail para ajudar a mostrar para o algoritmo que o seu e-mail é importante. E aí isso ajuda, de uma maneira geral, todos os seus resultados, todos os seus envios ali. Tá certo? Então, essa é uma maneira inteligente, né, e para não dizer correta, de você usar o e-mail hoje, se você quer vender mais. Parar de mandar e-mail para todo mundo, ou seja, contatos ativos aqui, ó, você não manda e-mail para todo mundo. E quanto maior for sua base, pior é essa questão do algoritmo. Quando sua base é pequena, isso não influencia tanto, mas conforme a sua base vai aumentando, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, né? Como eu disse, quanto maior, pior. Então, 100.000, muito horrível. Então, você tem que parar de mandar esse e-mail para todo mundo e focar o e-mail só quem está interagindo com você, ou no caso de um lançamento, se você está filtrando todo mundo em um segmento, só quem está realmente abriu o e-mail nos últimos 14, 7 dias ali, ou mesmo 30 dias, tudo depende do tamanho do seu lançamento. Se você quiser se enganar e mandar para 60 dias, 90 dias, você pode fazer, mas isso só vai te prejudicar, como eu disse. Tá certo? O algoritmo não é bobo. Tá bom? Vou deixar, né? Se você quer aprender como fazer esse tipo de configuração, né? Como fazer esse tipo de configuração das suas campanhas, configuração dos seus segmentos e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição. Eu tenho alguns cursos. O primeiro é o curso Mautic para iniciante. Eu mostro como você pode iniciar com o Mautic, fazer as configurações, integrações ali que você precisa, né? Apesar do nome iniciante, ele tem alguns conteúdos extras ali já hoje, um pouco mais avançados de segmento e de campanhas que podem ser interessantes ali no primeiro momento. E, claro, um curso maior, que é o Mautic para lançamento, focado em quem faz lançamento ou vendas no perpétuo. Não necessariamente você só serve para quem faz lançamento. Lá ele mostra várias coisas, integrações de formulário com as páginas, de diversas maneiras de você fazer isso, eu falo vantagens e desvantagens de cada uma das maneiras de você integrar o formulário no site, campanhas, diversas ideias de campanhas, propostas de campanhas ali para você experimentar e ver o que funciona para o seu público, tá certo? Porque muito do que a gente fala aqui você precisa adequar para o seu público em termos de lógica de campanha. Essa vale para todos os públicos. Se o seu público que você trabalha abre e-mail, você tem que respeitar essa questão de mandar mais e-mails para quem está abrindo seus e-mails e mandar menos e-mails para quem não está abrindo seus e-mails. Tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Será um prazer te ajudar a usar melhor o Mautic e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, até mais.